Pessoal, continuando o vídeo anterior, onde começamos a falar de reino protista, falamos fundamentalmente da classificação, né? Falamos dos protozoários, todos os filos, as algas, os principais filos. Vamos então nessa segunda parte falar de reprodução e importância. Começando pela reprodução, vamos observar então que, semelhante ao que nós vimos no reino Monera, a forma mais comum de reprodução desses micro-organismos é a assexuada e por divisão binária, bipartição ou cisparidade. Onde aqui nós destacamos, né, que é a forma mais comum e observada em protozoários e algas. E também o processo é semelhante ao das bactérias, ou seja, o que acontece aqui? O material genético, o DNA, vai se duplicar. Depois de se duplicar, o indivíduo começa a se dividir ao meio. Depois de algum tempo, se divide por completo e dá origem a dois novos seres, geralmente geneticamente idênticos, ou seja, clones. Então, esse exemplo aqui da reprodução de uma ameba, por exemplo, né, você vê que é idêntico ao que nós vimos lá das bactérias. É o processo mais comum entre os micro-organismos. Por quê? Porque leva muito pouco tempo e produz uma quantidade de indivíduos muito grande. Porque imagine em uma hora quantas amebas vão surgir, porque essas duas vão dar origem a mais duas, e assim vai indo, né? Vai crescendo uma progressão geométrica. Porém, nós encontramos também essa divisão, essa reprodução assexuada, que é a divisão múltipla, também chamada de esquizogonia. Ela só é encontrada no grupo dos protozoários esporozoários. Tá? E esse processo consiste em quê? Então, esse processo, o DNA ele se divide não uma vez, como aqui no caso da ameba, mas várias vezes, onde de cada molécula, né, de DNA gerará um protozoário. Então, como nós vemos no esqueminha aqui, né, digamos que a gente tem aqui um protozoário como o plasmode, né, causador da malária. Temos aqui o DNA, o núcleo, né, com o seu DNA, e esse DNA vai se dividir várias vezes. Cada DNA desse, então, ele vai ser isolado, né, por uma membrana plasmática, e ao final, então, né, essa célula se rompe e surge então vários novos esporozoários também, todos geneticamente idênticos, né? Então, se na divisão binária um indivíduo dá origem a dois, na divisão múltipla um indivíduo dá origem a vários, a muitos, né? Mas também encontramos nesses protistas casos de reprodução sexuada, entre aspas. Por quê? Porque a semelhança do que nós vimos nas bactérias no reino anterior, não existe gametas, né? Não existe masculino e feminino, mas no entanto é sexuada. Por quê? Porque ocorre troca de material genético. E o mecanismo que a gente encontra aqui, também semelhante às bactérias, é a conjugação. No entanto, essa conjugação ela só é observada, só ocorre em protozoários do grupo do filo dos ciliados. Somente eles apresentam esse processo de conjugação. E nesse processo, dois indivíduos, então, eles se unem por uma ponte formada pela membrana plasmática, e após, ambos trocam o seu micronúcleo, ou seja, um vai doar o seu micronúcleo para o outro. Vocês lembram quando a gente falou dos ciliados? Nós falamos que eles têm dois núcleos, um macro e um micro. E o micronúcleo ele tem uma única função, que é a reprodução. E essa reprodução sexuada. Então aqui nós temos o esquema, por exemplo, de dois paramécios, né? Um exemplo de ciliado. Então os dois se aproximam,
numa determinada região da membrana plasmática eles se unem, né? Vai formar essa ponte, esse espaço de ligação entre os dois. E o que vai acontecer? O que acontece aqui agora? O micronúcleo desse da esquerda vai para o da direita e o da direita vem para o da esquerda. Terminada essa troca, os dois se separam e vão viver sua vida normal. Com uma diferença que é qual? Que agora, como eles receberam um material genético diferente do deles, eles já não são mais geneticamente semelhantes ao que eles eram antes. Agora eles são geneticamente diferentes. Então, por isso que a gente considera isso uma reprodução sexuada, né? Entre aspas. Então, esse é o mecanismo de reprodução dos protistas, né? A gente está falando aqui mais dos protozoários, mas lembrando que as algas, né? As algas, elas se apresentam somente e principalmente a divisão binária, tá? Passando à importância. Em relação aos protozoários, primeiramente. Bom, os protozoários, primeiro que em relação, seja ao homem, seja ao ambiente em geral, não se observa características positivas, ou seja, benéficas deles. Mas em relação aos animais, e entre eles o homem, eles têm uma característica particular, que é de causar doenças, que nós chamamos de protozooses. E no homem nós podemos citar algumas, e aqui eu organizei por filos. Então, por exemplo, no filo de sarcodíneos, nós destacamos quem? A Entamoeba histolítica, né, que é um tipo de ameba. Contraímos muito ela principalmente por água e alimentos mal higienizados, mal lavados, né, comidos, né, ingeridos de qualquer jeito, sem nenhum tipo de água filtrada, alimentos sem ser bem esterilizado. E aí, essa ameba no nosso estômago vai desencadear uma doença chamada amebise, também conhecida como disenteria, né? No popular, a conhecida diarreia. Né? Então, essas diarreias que nós temos, né, vez ou outra, podem ser causadas por esse protozoário, a ameba, né, Entamoeba histolítica. Já os flagelados, nós já tínhamos falado deles anteriormente, que a característica principal deles é serem parasitas, e principalmente do homem, e causam algumas doenças. A primeira delas é a Giardia lamblia, também um protozoário que o homem, né, contrai por meio de água contaminada, alimentos mal esterilizados, e essa giardia causa, então, no nosso estômago, a giardíase, que também é um tipo de disenteria. Então, olha lá, você pode ter uma disenteria causada por ameba, ou você pode ter uma disenteria causada por giardia, né? A diferença de uma para outra, né, os sintomas são muito parecidos, mas a diferença de uma para outra é que essa aqui, ela também vem às vezes acometida de dores muito fortes, né, de cólicas, né, no estômago. A leishmania, que tem dois tipos, né? Duas espécies são mais destacadas. Primeiro, a Leishmania brasiliensis, que é causadora da chamada leishmaniose tegumentar, nos interiores por aí também chamada de leishman ou ferida brava. Essa leishmaniose é causada então pela picada de um mosquito, né? Chamado mosquito palha, né? Pelo seu tamanho muito pequeno, muito levinho. Ele contrai essa Leishmania brasiliensis de pássaros. Então, o inseto vai lá, pica o pássaro, né? Ao sugar o sangue, traz o parasita, o protozoário com ele. Quando pica o homem, passa para o homem. E esse protozoário vai se instalar onde? No tegumento, na pele. E ali começa uma pequena ferida que vai crescendo, crescendo, e se você não cuida, né, pode se tornar uma ferida de grande tamanho. Muitas vezes, em alguns casos, né, dependendo do tamanho da extensão, que não tem mais como tratar e curar, às vezes
até apelar para amputação, né? Por exemplo, braço, pé, perna e assim por diante. Se é no rosto, por exemplo, a pessoa pode ficar sem nariz, pode ficar sem uma orelha e assim vai, né? Então é uma doença que tem tratamento, mas tem que ter cuidado de tratar o mais cedo possível. Do mesmo jeito a Leishmania donovani, que causa a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, que eu creio que isso aqui já é conhecido de todos. Então, é um protozoário que também é transmitido ao homem pelo mesmo mosquito, o mosquito palha. Só que agora ele contrai a doença, o protozoário de onde? De cães e gatos, principalmente cães. Então, pica o cão, suga o sangue, né? O sangue vem contaminado com o protozoário, quando ele pica o homem, passa o protozoário para o homem. Esse protozoário entra pelo sangue e vai se instalar onde? No fígado. E começa então ali a prejudicar o funcionamento do fígado, que tem, entre outras funções, né, retirar o excesso de líquido da cavidade abdominal. O fígado prejudicado, esse líquido começa a ter dificuldade de ser absorvido, esse líquido começa a se avolumar, né, ficar, né, vai se avolumando dentro da cavidade abdominal, vai se acumulando e o abdômen da pessoa vai aumentando de tamanho, né? Então fica com aquela barriga enorme, né? Que muitas vezes se confunde até com uma verminose, né? Que é a chamada barriga d'água, que não tem nada a ver com o calazar, né? Muito parecido o sintoma, mas uma é um verme, essa aqui é um protozoário. Então também é perigosa, pode matar, mas tem tratamento desde que seja no começo, né? Descoberto logo no início. Temos ainda a Trichomonas vaginalis, causadora de uma doença chamada tricomonise. É uma doença que, primeiramente, é uma DST, né, causada por relações sexuais, por um homem ou uma mulher contaminado, e causa o chamado corrimento vaginal, né? Ela é mais comum principalmente nas mulheres. Então, essa mulher tem uma relação sexual com um homem, aquele homem está contaminado pelo líquido seminal, o protozoário chega, né, ao canal vaginal dessa mulher e ali ele se instala, causa uma inflamação, coceira, dor e libera um líquido, né, um cheiro muito forte e mal cheiroso, diga por sinal. Mas as mulheres, o homem só pega pela via sexual, mas as mulheres também podem contrair essa doença pela via da higiene. Por quê? Porque as mulheres podem contrair essa tricomonise, por exemplo, usando vasos sanitários, né, de banheiros, né, não muito zelados, como banheiro de rodoviária, banheiro de hospitais, banheiro de escolas, banheiro de restaurantes e por aí vai. E também pelo compartilhamento de peças íntimas, como por exemplo roupa de banho, né, peça de banho, toalhas, né, também pode transmitir essa doença, no caso das mulheres. Então, a higiene pessoal e o cuidado, né, é muito grande, principalmente para as mulheres. E por último ainda, os flagelados são responsáveis por uma doença também chamada doença de Chagas, causada por esse protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ele é transmitido ao homem por um besouro chamado barbeiro, ou triatoma, onde esse barbeiro, ele, né, é um inseto noturno, muito encontrado principalmente em zona rural, né, em casas de palha, de barro, as chamadas casinhas de taipa, né, de pau a pique, e é um besouro noturno. Como ele sai à noite para procurar, né, sangue, que é o alimento dele, encontra as pessoas dormindo. E as pessoas encobertas só tem o rosto de fora, então ele pica no rosto da pessoa. Por isso que é chamado de barbeiro. Ao picar e sugar o sangue, ele automaticamente defeca, né, ali próximo ao local onde ele fez a picada. E é dentro das fezes que está o protozoário. A pessoa dormindo coça aquele lugar e empurra aquelas fezezinhas para dentro do local da picada.
e o protozoário assim então entra ali pela pele, entra no sangue e chega aonde? No coração. Lá no coração ele começa a se multiplicar, se reproduzir, e aos poucos vai prejudicando o coração daquela pessoa. A pessoa vai começando a ter sintomas de arritmia, dificuldade de controlar os batimentos cardíacos, e o coração, para isso, para compensar, vai tendo que fazer o quê? Aumentar de tamanho, a chamada cardiomegalopatia. Então, a característica dessa doença é deixar as pessoas com o chamado coração grande, né? E que, se não tratada, leva à morte, com certeza. Tem tratamento, mas não cura, né? Ou seja, os tratamentos, os medicamentos paralisam a doença, mas não curam, tá? Quanto aos ciliados, o único protozoário ciliado causador de doença no homem é o Balantidium coli. Também adquirido por água e alimentos contaminados, causa chamada balantidiose ou disenteria, ou seja, uma outra forma de diarreia. Então, se nós pegarmos ao todo, nós temos uma disenteria causada por ameba, uma disenteria causada por giardia e uma disenteria causada por balantídio, por um ciliado. Certo? Então, podem existir 3 tipos. E como é que vai saber quem é uma e quem é outra? É só um exame parasitológico, um exame de laboratório, que vai dizer quem é que está sendo o causador dessa doença. E os esporozoários, que na aula anterior nós também falamos que a característica deles é de serem todos parasitas e principalmente do sangue, nós destacamos o plasmódio. Então, plasmódio causador, podem ter 3 espécies, o vivax, o malária e o falciparum, os 3 causadores da malária. Sendo que no Brasil nós temos mais o vivax e o malária. O falciparum é muito comum principalmente na África. Então, o plasmódio, a malária é transmitida ao homem pela picada de um mosquito chamado Anopheles. Então, o mosquito vai lá, pica uma pessoa doente, depois vai e pica uma pessoa sadia e passa, então, o protozoário para essa pessoa sadia na sua primeira forma infestante, que é chamada de esporozoito. Esse esporozoito entra no sangue, vai pela corrente sanguínea chegar no fígado. No fígado ele vai se reproduzir, assexuadamente, e de lá ele vai sair numa segunda forma infestante chamada de trofozoito. Esse trofozoito volta para o sangue e vai chegar no seu destino final. O destino final é aonde? As hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. Lá nos glóbulos vermelhos vão se multiplicar novamente, se reproduzir, por divisão binária, uma quantidade enorme, até que aquela hemácia não aguenta, estoura, e aqueles novos protozoários são liberados no sangue, só que agora na sua última forma, chamada de merozoito. Junto com esses merozoitos também é liberada uma toxina. Essa toxina é que causa o sintoma principal da malária, que é o quê? Uma febre alta, acima de 38 graus, e marcada por determinados intervalos, que é o que vai diferenciar cada um desses indivíduos aqui. Então, se o indivíduo é contaminado pelo plasmódio vivax, essas febres acontecerão de 24 em 24 horas, que é a chamada febre terçã benigna. Se ele for contaminado pelo plasmódio malariae, essas febres serão de 48 em 48 horas, que é a chamada febre quartã. Se ele for contaminado pelo falciparum, essa febre é irregular, pode ser de 36 em 36, ou 36, pode ser 36 ou 48 horas, que é a chamada terçã maligna. Por isso que essa aqui é a pior das 3 e a que mata mais. E para a felicidade, no Brasil ele não existe, No Brasil, aqui principalmente na Amazônia, que é onde mais temos casos de malária, só existe o vivax e o malária, certo? Que é tratado com quem? Com o remédio do momento, que é tão falado, nesses dias de hoje por causa do coronavírus, a hidroxicloroquina. É o medicamento principal
para o combate e o tratamento à malária. É certo? Então, sobre os protozoários é isso. E a importância das algas unicelulares? Então, olha só. Os 3 filos, né? Euglenófita, Bacillariófitas, Dinófitas, elas têm em comum o quê? Primeiro, por causa da fotossíntese, né? São grandes produtoras de oxigênio. Nós sabemos que as algas são os maiores produtores de oxigênio do planeta. E segundo, por causa também da fotossíntese, produtora de carboidratos. Por isso, formam a base da cadeia alimentar, certo? Nós vamos ver isso com mais detalhe lá na ecologia, no 3º ano. Então, todas as algas têm essas características aqui em comum. São grandes produtoras de oxigênio, produtoras de carboidratos por causa da fotossíntese. Agora, quando nós falamos das bacilariófitas, ou também chamado de atomáceas, elas têm uma característica em particular. Quando elas morrem, né, ou seja, ao morrerem, elas têm sua carapaça, que é a frústula, né, depositada no fundo do mar. Aquela frústula, vocês lembram que é formada de sílica, né? Então ela vai se depositando no fundo do mar e formando um agregado semelhante a rochas, denominado diatomito. Este material ele é extraído e utilizado economicamente. Em que? Ele é utilizado, por exemplo, para a produção de tijolos na construção. Por exemplo, lá em Roma existem muitas edificações da época do Império Romano feitas por tijolo de diatomito. Aqui no Brasil, na região do litoral, aqui do Nordeste, por exemplo, muitas casas antigas do tempo do período colonial são construídas com tijolo de diatomito. Bom, esse diatomito ele é granulado, né? Ou seja, ele é transformado assim, numa espécie de um pó. E desse pozinho ele vai se transformar em abrasivos para lixas em geral. Lixas em geral, aqui eu estou dizendo o quê? Lixa de unha, aquela lixa usada por serralheiro, por marceneiro e assim por diante, né? Aquela lixa que a gente compra para lixar madeira, né? Cremes dentais e filtros, né? Pode ser filtros residenciais, mas também filtros industriais. Então é um material que tem um grande valor econômico. E as dinófitas, que são dinoflagelados, elas estão relacionadas a 2 fenômenos ambientais observados em determinadas épocas do ano, né? Mundo afora. O primeiro desses fenômenos é a chamada bioluminescência, que não é uma novidade, porque muitas espécies têm bioluminescência, né? Nós temos o caso do vagalume, que é um inseto que tem bioluminescência, né? Nós temos outros seres que têm bioluminescência, né? Existem escorpiões no deserto do Saara que têm bioluminescência. Nós temos fungos, né? Cogumelos que têm bioluminescência. E o que é isso? É uma capacidade que aquele indivíduo tem de emitir luz. Então, nesse caso aqui, a bioluminescência ela é causada pela noctiluca. Lembra lá do vídeo anterior? Aquele único dinoflagelado que não tem carapaça, né? Não tem teca. Então, é essa noctiluca que tem essa capacidade de emitir luz. E ela é observada na água do mar, né? Iluminando a água do mar e também cascos de barcos, né? Principalmente aqueles pescadores que vão para o mar sair à noite, né? Em épocas do ano eles veem o casco do barco cheio de pontinhos luminosos por causa dessa alga que emite, né, essa luminosidade. E o outro fenômeno, a maré vermelha. Então essa maré vermelha ela é uma proliferação excessiva de uma alga que, ao eliminar substâncias na água, fazem com que estas adquiram uma coloração avermelhada, além de contaminada por ser tóxica. Então, essas algas, né, em determinado período do ano, elas se reproduzem demais, e naquela região onde elas se reproduzem, elas começam a liberar uma substância que deixa a água com a cor avermelhada e também contaminada por essa substância tóxica. Então, o que está ali por perto, peixes, tudo morre por causa dessa toxina.
Essa água contaminada, né? Ela é levada pelo movimento de quê? Das marés. Então quem está lá nas praias, em determinadas épocas do ano, aí mundo afora, costuma ver a maré chegando, né, na praia com um tom avermelhado. Por isso que recebe o nome de maré vermelha. Então naquela região onde isso está acontecendo, não é recomendado tomar banho, não é recomendado pescar, não é recomendado beber aquela água ou usar para nada, porque essa substância é tóxica, né? Mas logo o fenômeno acaba e desaparece, ok? Então essas são as características da reprodução e da importância dos protistas, certo? Espero que tenha ficado entendido para vocês essas duas temáticas. Fique com Deus. Até a próxima.